Oi. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso quinto encontro. E quando a gente menos percebe, já estamos entrando na etapa final. E aí a gente precisa entregar o nosso trabalho, que é o nosso portfólio, a gente precisa organizar a nossa implementação. E hoje eu vou colocar para vocês como ou o que cada um gostaria de acrescentar, tá? Então, eu vou compartilhar aqui para vocês sobre o que a gente precisa, na verdade, e o que a gente viu até agora durante os nossos encontros, para que a gente consiga elaborar bem o nosso trabalho e também fazer aquilo que seria mais adequado para a implementação na nossa escola, tá? Então, a nossa escola, ela está viva, né? Todo dia tem uma demanda nova, todo dia a gente tem preocupações, soluções a serem concretizadas para que tenha um bom andamento, e a gente não pode deixar também de atender todo mundo da melhor maneira possível para que o bom trabalho dê continuidade até o final do ano letivo, tá? Antes de nós iniciarmos o nosso encontro, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso portfólio e a nossa implementação, tá? Então, o que que seria? No nosso primeiro encontro, nós trabalhamos sobre o acolhimento e a ambientação, né? Para todo mundo se conhecer, como que é a escola, o que deve ser colocado no portfólio em relação ao primeiro encontro. Então, olha aqui, capa, quem sou eu, minha história como gestão escolar e um breve histórico da instituição em que sou gestor, tá? E quando trata-se da minha pessoa, não esqueçam de colocar a graduação, aonde que você está trabalhando, se tem 20 horas de concurso, fazendo então assim uma biografia bem bacana para que o trabalho de vocês também possa ficar bem bonito. E aqui tem algumas dicas, ó. Eu posso depois até colocar no grupo ou também colocar lá no Classroom de como que pode ser feito, tá? O que você deve inserir? Então, as fotos com espaços onde que está determinado, né? E acrescentar mais o que você deseja. E sempre você pode estar acrescentando os mais slides para você fazendo o melhoramento do teu portfólio. Sempre fazer uma parte metodológica bem bacana, delimitação de espaço, não deixar uma letra grande no meio e outra pequena. Então, tudo isso faz parte da construção do teu portfólio. Boa noite, Ivanilda. Boa noite, Darcy. Sejam bem-vindos. Tá? No segundo encontro, nós também discutimos e trabalhamos sobre liderança pedagógica. E aí tinha a tarefa lá, que era o nosso Match Minter, tá? O Match Minter, que a gente precisava colocar o print, e aí no campo específico do segundo, colocar quais eram os desafios e quais eram as possibilidades. No terceiro encontro, que também vai ser retomado hoje, que a gente vai falar algo sobre nesse sentido, né? Que foi a frequência escolar e observação, as ações e o que tem de evidência, né? E nessa tarefa do terceiro encontro, era para fazer com o conselho de classe do segundo semestre, né, importante do ano, para a gente também diagnosticar aqueles alunos que precisam evoluir muito, para a gente ter uma conclusão no final do ano bem bacana, um fluxo bom para a escola, e lá planejar uma ação de escuta desses estudantes, tá? Então, realizar a escuta dos estudantes para que você consiga fazer um levantamento dos motivos pelo qual sempre tem muita falta em uma determinada turma ou um determinado aluno, para você descobrir e fazer essa análise, né? E a partir dessas evidências, aí encontrar situações na observação de sala de aula para que faça os apontamentos pedagógicos, certo? Mas o mais importante é isso daqui.
A implementação. O que que é a implementação? É sobre o que você vai fazer no seu portfólio lá para implementar na sua escola e depois você colocar no seu videozinho final, tá? Sobre o que é a tua implementação e o que é essa implementação? É a construção de algo que você necessita fazer na tua escola para que melhore o andamento dela, certo? Então, seria basicamente nesse sentido. Mas quais são os temas que você pode implementar? Que é o caso do ROC, a dúvida do ROC, né? Os temas são o seguinte: avaliação docente, o conselho de classe, o se liga, a liderança e a frequência e a observação. O que você vai implementar na sua escola para fazer diferente neste final de ano, para concluir e iniciar o ano que vem com essa implementação desde o início do ano. E o que, que deve ter essa implementação? Contemplar quais desafios você tem em relação à avaliação docente, ao conselho de classe, ao se liga, à frequência, à liderança, e depois colocar quais possibilidades e o que você vai conseguir melhorar ou gostaria de melhorar na sua escola, tá? E nesse momento, eu gostaria de ir conversando com vocês e falando também um pouquinho com vocês, para que vocês já possam ir pensando o que vocês gostariam de implementar nesse portfólio e na escola de vocês. Para mim deixar aqui bem colocado, tá? Nessa tabela, para que depois a gente possa ir junto construindo e também a gente já determinar o norte lá da conclusão do nosso portfólio, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar por ordem, como está ali. Eu vou já escrevendo e também já vou colocando aqui. Oh, droga, aqui. Já vou colocando para que vocês, não sei se eu vou conseguir, para que vocês também consigam ir já visualizando e determinando tudo aquilo que seria necessário para essa implementação com a escolha, né? Deixa eu só colocar aqui, cópia, só um minutinho. Tá, não vou conseguir editar e junto fazer a apresentação. Então, eu vou pedindo para vocês. André, sobre qual tema você gostaria de fazer a implementação na sua escola? Vejam bem, muitos dos nossos cursistas que fizeram encontros anteriores realizaram bastante sobre frequência e observação de sala de aula, tá? E colocaram sobre a frequência de uma maneira para melhorar, né? E só que essa frequência é através da escuta ativa. O porquê dos alunos. Não é sobre o BI, tá? Não é sobre o que melhorar, mas sim de que maneira que você consegue fazer através da escuta ativa dos estudantes e melhorando junto com isso na observação de sala de aula para melhorar as práticas pedagógicas. Então, ela é diferente daquele contexto que a gente tinha em outros momentos do diretor formador, tá? E eu sei que vocês não vão fazer isso, mas a gente tem muitos cursistas que sempre implementam a mesma coisa. Fizeram lá no primeiro sobre frequência, fizeram no segundo sobre frequência, e aí essa implementação está se passando de um formador para o outro, e que não há uma coisa que faça realmente a diferença na escola. Então a gente precisa buscar algo novo para a gente implementar e também dar uma direção diferente na nossa escola. André, você gostaria de fazer implementação sobre qual tema desses que estão ali dispostos?
Não estou ouvindo, André. Vamos lá. André, boa noite. Desculpa interferir ali. Você não conseguiria mandar esses temas ali no WhatsApp para a gente? Consigo. Deixa que eu vou ver se eu consigo mandar para vocês. Andréia, pode falar você, Andréia, sobre qual Então, tema? eu pensei na frequência e observação, né? Até para poder questionar os alunos, né? Mas também estou em dúvida, porque o Se Liga é o que a gente vai começar logo, né? Então seria Isso, interessante trabalhar o Se Liga. Então acho que eu vou escolher o Se Liga. isso. Então, vou colocar o Se Liga para ti, tá? Tá. Não sei se vai aparecer bem lá, vai ficar pequenininho igual lá, Flávio. Muito bem, André. Então, se liga, né? Ótimo. O André está nos ouvindo? Consegue passar para nós, André? Qual que é a sua implementação? Eu achei que ele tinha entrado. Ele não está mais na reunião, acho que acabou caindo. Muito bem, então vamos para o próximo. A Cristina também não está. Cristiana? Darcy, sobre qual conteúdo você gostaria de fazer a sua implementação? Sobre qual tema? Então, professor, eu não tinha nem pensado ainda. Mas eu acho, na verdade, agora, quando você estava falando, eu pensando, né? Eu acho que eu vou fazer sobre observação de sala de aula. Mas, assim, vou te fazer uma pergunta sincera, tá? Se eu decidir mudar, eu ainda posso? Eu acho que sim, tá? Tá. Você vai ter que fazer sobre os dois, tá? A Ah, é frequência, dois? daí a frequência e observação, tá bom, Ah, eu Darcy? achei que a gente escolhia um tema. Sim, um tema, que é dos nossos encontros, avaliação docente, conselho de classe, liderança, se liga, ou frequência e observação. Mas lembre Ah, que a tá. frequência é através da escuta Da ativa dos escuta. nossos, Aham. da escuta ativa em relação à observação de como que você pode direcionar pedagogicamente com os seus professores para melhorar a frequência, tá? É uma Tá. maneira diferente daquilo que a gente só via com BI, números, dados e Não, assim por diante. não. Inclusive, eu tenho o costume de escutar os alunos, sabe? Sim, Quando o aluno tem 4 faltas consecutivas ou 7 alternadas, que as pedagogas, lá a gente faz o levantamento, a gente tem o hábito de chamar o aluno, conversar com o aluno, ver sim. o que está acontecendo. Então, na verdade, eu acho que eu vou ficar com frequência e observação de sala de aula. Acho que é Pode isso. falar. Se eu decidir mudar, semana que vem eu te aviso. Muito bem. Tá bom? Tudo bem. Dirce. Não estou ouvindo, Dirce. Microfone fechado, provavelmente. A Elisângela consegue falar? Sim, professor. Eu não estou conseguindo enxergar aqui, mas liderança seria o quê, professor? A liderança em relação Tá, aos ó. professores? Aqui, ó, liderança. Lembra, ó, o printing da nuvem, tá? No campo específico, quais eram os desafios para tentar apoiar e desenvolver sua equipe docente, as possibilidades que você vê para melhorar o apoio do professor na sua escola, professor da escola que precisa de apoio. Então, seria a liderança do gestor escolar em relação à parte pedagógica. Mais direcionado aos professores, né? Isso. Eu É acho que bacana. Vamos fazer esse. eu vou fazer o do Se Liga também. Se liga. Já vamos ter que fazer que nem a Diri falou ali, vai ter que fazer igual. Porque daí é Se Liga, liderança, o que mais, professor? Conselho de classe, avaliação docente e frequência e observação. Eu acho que eu vou fazer Se Liga, então. Muito bem. Então, vou colocar o se liga ali. Ótimo.
Flávio, Vamos lá. A sobrinha dele vem. Se ele pegar como Flávio, quem que é a sobrinha dele? Observação e frequência. observação e frequência, Flávio. Uhum. Tu não quer fazer outro? Para a gente colocar um assunto para cada um? Qual seria, André? O que você sugere, então? Não, pode fazer o que você acha que você pode fazer, assim, para tentar fazer algo diferente, construtivo. Eu vi que você recebeu um prêmio bacana lá e estava bem bom, né? Então a gente pode fazer sobre algo diferente. Você é um diretor diferente em relação aos aspectos pelo prêmio que você recebeu lá e que eu vi. Que Não quer prêmio? fazer sobre liderança? De que prêmio você está falando? Daquele prêmio que você postou lá as fotinhos. Eu postei? Tu não mostrou uns quadrinhos lá que você recebeu, um quadro lá, o que você estava junto? Será que eu estou enganado? Eu acho que você está enganado. Eu acho que não. Mas eu vou ver, depois eu te mando elas de volta, se eu ver essas fotos. Era um outro colega meu. Tudo bem, mas não faz mal. Veja lá, o que você acha, Flávio? Liderança, Avaliação do né? centro. Pode ser liderança. Pode ser liderança? Pode. Ótimo. Fica melhor, Flávio. Já não é uma escolha, já é uma indicação. Né, Dirce? Qual que é a sua escolha? Consegui abrir o áudio. Sim. Oi. Eu tinha pensado de fazer observação de sala, mas eu nem ouvi o que os colegas falaram, porque a minha internet está horrível de novo aqui. Sim. Caiu a conexão, não ouvi de ninguém. Vamos fazer sobre um outro tema. Observação de sala de aula. Você já fez num outro momento sobre frequência e observação de sala de aula, Dirce? Frequência eu fiz em outro momento. Sim. Então vamos mudar, vamos focar em algo diferente, tentar fazer algo diferente. O que você acha disso? Ótimo, Conselho de classe? bacana. Isso. Muito bem. São desafios novos que a gente pode estar sempre nos ajustando. Ivanilda. O microfone está fechado, Ivanilda. Roque, já pode ir falando, Roque. Esse do líder, alguém já escolheu? Já passou a minha vez, mas esse já escolheu? De liderança? Não. Só o Flávio. O Flávio vai fazer sobre liderança. Quem, então? Ivanilda, vai fazer sobre o quê? Roque, eu não consigo te ouvir também, nem a Ivanilda. Não, então tá. Eu estava com o microfone fechado mesmo. Então, assim, Quer falar, Ivanilda? Tá dando para ouvir? Sim, tá dando para ouvir. O que sobrou para mim? Você pode escolher o tema, Ivanilda. Mas ainda não temos ninguém que vai fazer sobre avaliação do centro. Eu acho que é uma coisa bem legal. Tem o Se Liga, liderança, conselho de classe, frequência e observação. Avaliar os nossos colegas é muito difícil. Não. É importante também. Quer fazer sobre liderança? Sobre frequência e observação, já tem bastante gente? Já tem. Tem 2 já. Então pode ser sobre liderança mesmo. Ótimo, Ivanilda. Daí nós vamos contemplar todos os nossos temas.
A liderança é direcionada ao professor, é bem bacana, Ivanilda, não é difícil não, tá? Ok. Roque. Então, eu sei que frequência e observação da sala de aula está bem concorrido, mas eu já desde semana passada estou pensando nesse tema, né? Eu, na verdade, assim, eu nunca fiz nenhum formador, então, e a questão da frequência é, para mim, um grande desafio, né? A gente conseguir Então vamos deixar a frequência. esse ano a gente consegue ser pior do que ano passado em termos de frequência, não vai de jeito nenhum, né? Tá. Então, Então, como tu assim, tem uma escola grande, e se esse é o teu calo mesmo, Roque, que você não fez nem o formador, que vai ser a frequência em relação da busca, assim, da escuta ativa dos estudantes, então você pode fazer, sim, eu acho que é legal, né? Não tem problema nenhum. mas eu pensei assim, aproveitando uma ideia que nasceu nesse curso, obviamente eu não vou ter tempo para fazer com todas as turmas, impossível. Mas eu posso fazer um recorte de 3, 4 turmas ali, né? Pegar assim como Sim, experiência piloto, né? Porque assim, não vou ótimo. dar conta da escola inteira, Não, né? foca naquilo que você acha que você pode melhorar e que você pode conseguir. Lembre da semana passada, Ivanildo, teu microfone está aberto. Lembra na semana que a gente conversou sobre a frequência e a frequência... Fecha teu som, Ivanilda, para nós. Vou fechar. E a gente, às vezes, precisa focar em algo que a gente consiga ter o resultado, que seria as turmas que estão no amarelo, né? Que você consegue melhorar 1%, 2%, ou aquela turma que está no vermelho com 88%, 89%, para levar para 91%. Porque tem algumas coisas que, às vezes, a gente gasta energia naqueles que realmente precisa e a gente não consegue obter resultado. Então, é mais fácil você... É o desgastante, né? É isso Não, aí. foi isso que eu pensei. De fato, foi a ideia que veio daqui, porque assim, a gente já queimou tanto fogo, tanto tiro nesse negócio e parece que não acerta, né? Assim, é tão difícil isso. Às vezes você consegue melhorar uma turma, mas a outra desanda e você não dá conta, né? Isso aí. Então, é isso. Wilson, sua vez. Professor, boa noite. Professor, eu também, eu é meu primeiro formador, né? E eu gostaria realmente de estar fazendo sobre a frequência, porque esse é o meu trabalho na escola aqui, e eu preciso focar nisso, né? Frequência, né? Eu preciso mesmo, né? Nós temos umas turmas aí que eu estou trabalhando em cima desse projeto já, e a gente precisa ver se eu consigo fazer esse, tá? Tudo busca bem. ativa, né? Uhum. Sim. Mas sempre lembrando que a nossa frequência desse tema que a gente está trabalhando aqui é justamente sobre a escuta dos nossos estudantes para entender o porquê que ele está faltando. Uhum. Né? Sim. Então, são as coisas internas da escola, não externas. Sim, internas da escola. É isso que nós fazemos. Então, porque se a gente colocar e tentar relacionar internamente com externamente, daí a gente cria um aspecto muito grande, um contexto muito grande sobre a frequência, tá? Uhum. E sobrou a André e a Cristina, que não estão hoje aqui, e provavelmente nós vamos ter que direcionar a avaliação docente para eles, porque nós não temos ninguém para esse tema, e eu acho que isso também é importante a gente trabalhar. E a Ivanilda está sorrindo, porque ela acha que isso é mais difícil. Eu já não vejo assim, Ivanilda. Então, mas tudo bem, cada um tem um entendimento, né? E essas conversas difíceis a gente precisa ter, sim. Tá? Nós vamos aprender, então, agora. Vamos aprender. No nosso quarto encontro, vocês tinham essa tarefa aqui, ó. Lembram para colocar no portfólio? Ó, as 3 perguntas. Por que, para que a gente avalia os docentes? Eu coloquei lá para vocês adicionar essas respostas no portfólio, tá? E também, quais são os principais objetivos para a realização docente e quais resultados esperamos com essa avaliação, tá? No 6º encontro, nós vamos falar também sobre as avaliações e que nós vamos também
ter uma segunda tarefa para realizar nesse sexto encontro e que eu também coloquei lá para vocês, ó, adicionar lá no sexto encontro, ó, deixei no Zap lá. Ó. Quais são as características de um bom professor? Isso vocês vão registrar lá no sexto encontro, ó, que é a segunda tarefinha sobre a avaliação docente. Beleza? E o nosso encontro de hoje, então, como a gente já decidiu sobre o que e por que cada um vai implementar na sua escola, nós vamos hoje falar sobre o Se Liga. Ações para intensificação da aprendizagem. E nessa aprendizagem, né, a gente precisa sempre entender o porquê que nós vamos fazer esse liga e como que nós vamos fazer esse se liga. É algo que a gente precisa, né, construir e algo que a gente precisa entender. E para a gente lembrar, nós temos este ofício aqui, ó, que ele foi elaborado em 2023, ó, tá? Sobre a pauta do desenvolvimento da intensificação da aprendizagem dos estudantes. O ofício circular número 69/2023, que trata sobre o Se Liga, que ano passado começou no dia 27/11/2023, e esse ano, então, ele vai se iniciar também aproximadamente na última semana de novembro ou até 2 semanas anteriores. Algumas escolas já tiveram o encontro com a tutoria e a tutoria falou que iria começar de forma mais antecipada no mês de novembro, né? Qual que é a intencionalidade do Se Liga? Aprender mais. Os alunos precisam aprender mais, né? Compartilhar possibilidades de efetivação das ações pedagógicas e também planejar o Se Liga para este ano de 2024. É isso que nós vamos fazer. Depois vocês vão socializar um pouquinho e também nós vamos escrever em salas temáticas quais são os pontos, o que a gente precisa para esse ano de 2024 do Se Liga e como que a gente consegue encontrar soluções para isso, tá? Então, no encontro passado, nós estudamos sobre avaliação docente, colocamos no portfólio por que e para que avaliar o professor e qual era o nosso objetivo principal. E com isso, nós também fizemos o que a Ivanilda depois vai contemplar na sua implementação, no seu portfólio, a liderança pedagógica com a prática docente. Como que você pode apoiar o seu professor? De que maneira que você pode apoiar o seu professor para que ele possa desenvolver boas práticas e também fazer um crescimento profissional através dessa realização do acompanhamento e da liderança pedagógica? E aí nós tivemos o bom professor, né? Que são duas coisas diferentes, um excelente professor e de um bom professor, de que maneira que ele deve conduzir. O compartilhamento sobre a avaliação docente do Chile e também a construção no nosso portfólio. Então, para início de conversa hoje, o que nós vamos precisar? No terceiro encontro, nós planejamos uma ação de escuta dos estudantes, tá? Faltosos, identificados no conselho de classe. E essa era uma tarefa que precisava ser feita para que em um determinado momento a gente compartilhasse com os nossos colegas. E a gente precisa saber de pelo menos 1 ou 2 cursistas, tá? O Darcy colocou um pouquinho, tá? Mas a gente precisa escutar um pouquinho mais de que maneira que foi realizada essa escuta, que evidência sobre as faltas você coletou e quais ações você planeja efetivar.
Roque, você já fez alguma escuta na sua escola que você já pode colocar na tua implementação ou você não realizou ainda? Não, nessa perspectiva, não. Escuta a gente realiza todo dia, né? Porque dado o que acontece na sala, você está escutando o aluno, né? E às vezes leva tempo. Mas, assim, sobre essa ótica da frequência, não. Eu fiz no começo do ano, né? No começo do ano fiz mais, né? Mas, assim, agora, não. E aí, aquela época, a escuta era muito assim, né? Dizer assim, o que eles relatavam, perdi a hora, né? Eu estava com preguiça, né? Enfim, um outro tinha problemas mais sérios, que era, eu tive que ir com minha avó, eu tive que ficar em casa cuidar do meu irmão, enfim, essas coisas, né? Mas eram casos bem poucos, né? A maioria dos alunos era essa história, né? Eu não, né? Acordei tarde, aí o que você faz? Não, mas venha tarde mesmo, venha para a segunda aula, então. Mas, assim, então, foi lá do começo a gente fazia mais. Agora, em função do tempo, quase não estou fazendo mais, né? Os pedagogas estão fazendo mais isso. Mas, enfim, né, tenho feito isso. Mas agora, nessa perspectiva aqui, não. Né? Muito bem. Então, em cima dessas ações que você tinha do início do ano, você pode até complementar. O que você pode planejar em cima disso que está ocorrendo? Porque você estava lá no início do ano, provavelmente agora no final do ano não vai ser diferente, né, Roque? Algumas coisas podem se acentuar. Então, em cima dessa coleta que você já fez lá no início do ano, você também pode já planejar algumas ações para que isso realmente não aconteça em outros momentos. Sim. Uhum. Né? Wilson, pode falar, Wilson. Professor, nós nesse contexto, nós começamos a agir um pouco diferente também em relação, nós fizemos a escuta do aluno, né? E temos fazendo também a escuta do pai, nós temos perguntando para o pai qual o motivo que ele não está vindo para a aula, para ver se está casando realmente, não é, né? E tem muitos, nós temos uma série de alunos aí que muitas vezes não bate, né? Muitas vezes é que nem o Roque falou, ficava dormindo, né? Perdia o ônibus, né? Tudo assim, ficava cuidando do irmão. E nós agora estamos ouvindo os pais, sabe? Nesse último trimestre aí, para que a gente possa estar tirando também a conclusão, né? Se é verídico, não é, né? O que ele está falando e assim por diante, né? E o que vocês pensam em fazer assim, Wilson, em relação a isso? Por exemplo, você já fez esse levantamento, você já construiu já algo que precisava ser entendido o porquê o aluno falta. E em cima desse embasamento, já junto com a tua equipe pedagógica, tu já conseguiu planejar algo para que você consiga efetivar uma ação para que melhore isso? A nossa única ação, professor, que nós estamos fazendo agora, depois da escuta com os pais, nós ouvimos uns 3 pais agora, nessa semana que passou aí, né? E essa semana escutamos um ontem. E nós planejamos o seguinte, que nós agora temos que voltar a falar com o aluno e colocar por que ele não está vindo, né? Porque teve um aluno que ele estava, assim, dizendo uma inverdade para nós, né? E daí agora, com a conversa do pai, as coisas ficou mais claras, e nós vamos chamar o pai na escola, nós convidamos o pai para vir na escola. Essa é uma das ações que nós vamos formalizar agora com os pais, né? Sim, muito bem. Mas uma coisa que precisa também ser entendida quando você faz a escuta, assim, de forma meio ampla, dentro da sala de aula, Wilson, tenta entender um aspecto interno da escola que faz por que o aluno falta, né? Porque os aspectos externos você tenta solucionar com a família de uma maneira com ação social, com conselho, com a rede de proteção, que daí você vai dar um amparo para eles diferente. Mas o foco nosso principal, quando a gente fala assim da escuta dos nossos estudantes, é quando está direcionado da escola, internamente na escola, o que acontece que faz com que ele falte. Um exemplo, tá? Só assim, eu estou entendendo o que você quer dizer. Não estou dizendo que você está errado, não, tá certo? Assim, eu não vou na aula na terça-feira. Por que eu não vou na aula na terça? Né? Porque as aulas são ruins, porque o professor não sei o quê, porque não tem professor. Então, essa escuta com o aluno de entender o porquê nesse dia ele não faz presente. Entendeu?
Mas o resto tá tudo certo, é bacana. É em relação à busca ativa, não tá errado, não. O Darcy tinha erguido a mão antes, Darcy? Sim. Assim, nós também fizemos essa busca ativa, nós fizemos essa pergunta para os alunos, e assim, eu tenho turmas de exatas, e até a gente estava discutindo, exatas não tem educação física, né? Então, o que eles alegavam para a gente? A gente não vai, tal. Eles escolhiam um dia, vamos supor, hoje, por exemplo, eu fui lá no segundo C de exatas, porque faltou 10 alunos. Então, a gente liga para o pai, liga para casa, atrás do aluno. Porque hoje não tem educação física. Então, eles têm 30 aulas semanais dentro de sala de aula, né? Daí, o que a gente combina com os professores? Então, alguns professores, para que façam atividades, projetos, também fora de sala de aula, para motivar esse aluno a vir para a escola, né? Muito bem. E uma outra coisa que nós fizemos foi um levantamento: qual é a distância da casa do aluno até a escola. Então, quantos quilômetros dá da sua casa até o colégio, né? Você pega ônibus, você vem de van, né? Porque a nossa escola, principalmente à tarde, os nossos alunos vêm de van, porque é sexto, sétimo e oitavos anos, então são pequenos. Então, a gente fez esse levantamento também para entender um pouco essa distância casa-escola, escola-casa. Muito bem. Isso aí. Manilda, rapidinho. Professor, nós, logo após o conselho, como é uma escola de ensino médio, partindo dos dados do BI, nós começamos a fazer essa escuta com o próprio aluno. Ele mesmo, nós abrimos o BI na frente dele, eu juntamente com a pedagoga, e ele mesmo fez a análise das faltas, das notas, e teve aluno assim que falou: nossa, mas eu posso melhorar. Nossa, mas eu posso melhorar essa questão da minha frequência. Lá dentro do próprio sistema, nós trabalhamos com eles, um a um, turma por turma. E surgiu um bom resultado. Você acha que você é aluno de 6? Não. Você acha que você é aluno de 7? Não. Você acha que você não pode melhorar? Você não tem capacidade? Muito bem. Então, a gente puxou mais para conscientização, né? Mas por se tratar também de uma escola pequena e aluno de ensino médio. Isso aí. Ótimo, uma boa ação. Roque, pode complementar. Então, assim, quando a professora falou da escuta dos pais, nós também fizemos lá no primeiro trimestre reuniões com os pais de turmas que estavam faltando muito. E aí foi curioso, porque uma das coisas que nos surpreendeu, que muitos alunos, aqueles que estavam faltando, não estavam vindo em função do bullying, né? Porque eram alunos muito tímidos. Então, eles sofriam bullying, eles sentiam bullying do professor, né? Porque o professor, às vezes, também, querendo chamava a atenção de uma forma que o aluno considerava constrangedor, né? Você não vai responder não? E quem é tímido, ser intagado publicamente, torna ele mais tímido ainda, né? Mais tímido Aí, ainda. qual que era a motivação? Então, ele não vinha. Aí, a consequência disso foi, nós fizemos o dia de estudo e planejamento, não sei agora qual, se foi de julho, acho que foi anterior, teve um. Nós fizemos sobre esse tema, inclusive trouxemos uma palestrante, né, de como o professor também pode abordar o aluno na sala de aula, como é que ele pode acolher, como é que ele pode, né, não expor o tímido mais do que ele já é tímido, né, já tem vergonha, não consegue nem às vezes responder a chamada. Aí ele não respondeu a chamada, aí o professor vai e publicamente chama a atenção dele. Aí ele se retrai cada vez mais e é uma forma de desmotivar o aluno para vir, né? Isso aí. E isso pode acontecer, e eu acredito que acontece também muito mesmo isso, Roque. Sim. Muito bem. Então, assim, nós estamos a 10 semanas do fim, né, e do ano letivo, e eu gostaria de perguntar para vocês, diretores cursistas, se vocês já estão pensando no prazo do fim do ano, fechamento de notas,
se vocês estão conversando com os professores referente ao fluxo, como que eles estão agindo em relação a esse fechamento do final do ano, se eles também estão preocupados. E se você já tem um diagnóstico, uma prévia, tanto do resultado e também de como vocês vão realizar o Se Liga e organizar na escola de vocês. Pode falar, Roque, bem rapidinho. Não, Wilson. Assim, Pode falar, Roque. Tá. Não, nós, assim, estamos nos preparando desde quando entramos no terceiro trimestre, a gente já fez um calendário, né? Assim que a gente soube mais ou menos quando ia começar o Se Liga, a gente organizou o calendário interno para os professores se organizarem, né? O Se Liga começa a partir do dia 18, que até lá os professores não tivessem já em mãos um diagnóstico real de quais alunos eles colocariam no grupo 1, no grupo 2, no grupo 3, né? E daí, no estudo e planejamento, nós discutimos amplamente isso. Então, eu acredito que está bem encaminhado. Eu acho que, assim, tem alguns alunos que, infelizmente, no noturno mais, mas no diurno, que, infelizmente, não vão atingir por causa das faltas, né? Hoje a gente fez uma reunião que eles já estão com 300 e poucas faltas, né? Então, assim, são alunos que a gente já considera meio perdido, né? Sim. Então, aí não tem muito o que fazer. Mas os demais, a gente está focado para ver se, né, passem de ano. Se chegou até o final do ano, deve passar. Isso. Wilson, bem rapidinho. Professor, nós fizemos o levantamento das faltas dos alunos, dos mais faltantes, né? Convocamos os pais daqueles mais, né, depois da reunião, para entrega de boletim, não entregamos chamamos o pai, quem está com pendência, perigo de reprovação por falta, né? E aqueles que também estão abaixo da média. Fizemos um levantamento de faltas e abaixo da média. Fizemos um convite para os pais, uma convocação. Nós convocamos os pais, não fizemos um convite. Sabe por quê, professor? Porque se nós fizermos somente convite, tem muitos que não vêm. Então, nós convocamos eles, onde eles assinaram, né? A gente bateu um papo, cada um fizemos uma ata, né, no livro, tudo certinho, né? Eles deixarem eles em relação, assim, o que pode acontecer com o filho no decorrer desse trimestre, que se eles não melhorarem, né? Ótimo, bacana. Então, como a gente está falando no Se Liga, diretores, este encontro aqui, ele está diretamente alinhado com aquelas oficinas que nós trabalhamos lá no Seminário de Diretores em Foz do Iguaçu, tá? Então, com material de formação no último estudo e planejamento, e também com a formação com os nossos, que tem formações com os nossos pedagogos em foco. Então, não tem nada de novo. Nós estamos falando isso já e a gente está ouvindo isso desde o nosso encontro de diretores lá em Foz do Iguaçu. Os nossos pedagogos estão constantemente também em formação sobre o Se Liga. As nossas reuniões com as tutoras das nossas escolas, também o foco é o Se Liga. Agora, de que maneira, como e o que a gente precisa fazer para que a gente consiga implementar esse Se Liga nas escolas? Lógico que é essencial, né, professores que têm entendimento correto da proposta. Não adianta nós pegarmos e fazer o Se Liga, fizemos o Se Liga. Mas que tipo? Como? De que maneira? Qual era o nosso objetivo por fazer o Se Liga, né? Então, assim, os encaminhamentos, eles devem ser efetivados. E a gente precisa também, que a gente exige da nossa equipe, do trabalho colaborativo, que todo mundo entenda que é importante fazer essa recomposição da aprendizagem, da adequação da aprendizagem, do melhoramento da aprendizagem para todos os nossos alunos, tá? Então, assim, a gente precisa avaliar a aprendizagem nesse período e também a gente precisa caminhar para que isso realmente tenha avanço e atribuir um valor final para todo esse nosso trabalho. De nada adianta nós executarmos todo um trabalho se no final do ano nós não avaliarmos e não atribuirmos um valor para esse nosso trabalho. Tá? Lógico, vamos dar 10 para o aluno? Não é esse o objetivo. O objetivo realmente é você melhorar com o trabalho colaborativo entre os professores algo que realmente faça diferença. E se vocês analisar os dados das nossas provas dos 8º anos,
que ano que vem vão fazer o IDEB, ele não é satisfatório. Ele precisa melhorar. Por quê? Porque se nós temos uma nota adequada hoje do ensino fundamental do IDEB, e olharmos as nossas notas dos 8º anos que passaram pelo momento da pandemia, é urgente e necessária a recomposição da aprendizagem para vários alunos. E isso a gente pode fazer no Se Liga. Pode falar, Roque, rapidinho. Sim, opa, assim, o que a gente percebe quando trabalha com os professores no estudo de planejamento sobre Se Liga? Que conceitualmente todos entendem, sabem o que é o Se Liga, o propósito do Se Liga, a compreensão está claro, né? Que tem um período de intensificação de aprendizagem, blá, blá, blá. Só que é o seguinte, na hora de fazer, ele volta para, né? Geralmente se preocupa mais só com quem precisa, agora ele está falando muito, estão falando assim, esse aí já vai ficar para o Se Liga, né? Então, assim, parece que assim, há uma dissonância entre o que se compreende intelectualmente e o que se faz na prática, né? Quer dizer, isso a gente não conseguiu mudar, não. Então, assim, algumas coisas a gente precisa deixar bem claro para os professores. Roque, às vezes a gente fala, e eles ou fazem de conta que não entendem ou não querem entender, né? Ou entendem e não fazem. Isso, também, né? Mas a gente tem que deixar claro para os nossos professores, para que eles também fazem um processo de autoavaliação durante todo o seu período. Porque o aluno que está ali, ele foi avaliado durante o ano todo por ele, professor. Então, ele também precisa se autoavaliar se realmente tudo que ele fez e que ele propôs poderia ter feito melhor ou ele fez o suficiente, né? Então, são algumas questões que daí a Ivanilda deu risada lá no momento da avaliação do professor. Às vezes a gente senta perto do professor e aí, professor, como que você acha que está a tua turma? Você acha que você conseguiu realmente atingir o objetivo dessa tua turma? E a maioria vão se frustrar dizendo assim, eu acredito que não. Então, vamos tentar fazer algo um pouco melhor, né? Pelo menos nesse final de ano, nesse momento. E aí é o momento de você colocar e falar e deixar claro para ele. Muito bem. Professor, assim, pode falar. O que eu percebo nos meus professores lá? É que o professor, durante o ano letivo, ele já fez muito pelo aluno, né? Na nossa escola, quer dizer, no mínimo, ele teve 2 provas e teve 2 recuperações em cada trimestre. Isso significa que no final do ano ele teve já 6 chances de recuperar a nota. E muitas vezes o aluno brinca, esnova, vai ter recuperação, não sei o quê, vai ter Se Liga. Aí o professor, quando vem o Se Liga, ele também tem a sua mágoa, né? A gente tem que até fazer uma escuta dos professores, né? Isso. Porque isso, eles, até eu entendo, às vezes falam, até entendo, vocês são meio aborrecidos com isso, vocês já fizeram tanto, agora a gente vem e fala, você tem que fazer mais, né? E aí os professores às vezes se magoam, né? E é verdade, a gente não pode tirar a razão deles nesse sentido. E eu acho, se eu não estou enganado, até a Ivanilda falou a respeito do... não lembro quem falou no início da reunião. Muitas vezes a gente reserva todas as nossas energias para os alunos que têm dificuldade. E aqueles alunos que são medianos, né, eles também não conseguem entender que eles podem melhorar. Eles acham que está suficiente aquele item ali, né? E eles podem ser bem melhores. E também tem aqueles alunos que não fazem esforço nenhum, que o professor tenta fazer de tudo, como o Roque falou, e a Elisângela concordou também, e no final, ainda a gente tem que ir em busca dele para tentar fazer algo diferente, que é um constante trabalho durante o ano, e no final a gente tem que estar indo em busca dele para fazer um trabalho, para fazer uma atividade, para fazer uma avaliação, e no dia da avaliação não aparece de novo. E esse entendimento a gente também tem que se colocar do lado do professor. E aí vem novamente aquilo que nós colocamos com o Wilson e o Darcy, o porquê que ele falta. É a nossa escuta. Por que ele está faltando? O porquê que ele não está presente? Né? É esse entendimento que a gente precisa buscar nessa busca e nessa escuta dos nossos alunos. Bem rapidinho, Dirce. Eu quero comentar assim, porque
o Se Liga ele é para todos, não é somente para os, né? E aí, uma questão que a gente enfatizou bastante no conselho de classe, né, que a gente fez bastante comentário, usou bastante o conselho também para falar já do Se Liga, para já ver essas questões de finais de ano. E a gente falou assim para o professor ele ter essa clareza na ação dele, porque o que pode acontecer? Aquele aluno que levou a sério, que se esforçou durante o ano todo, fica ali com uma nota mediana, e o aluno que às vezes foi fazer o Se Liga e tal, possa ter uma nota melhor do que o aluno que levou na brincadeira, né? Exatamente. Então, essas questões que, às vezes, assim, se o programa não for levado a sério, cai nessa... Isso daí. Muito bem colocado, Dirce. Para nós refletirmos, qual a sua concepção de erro no contexto do ensino-aprendizagem? Para que nós realizamos a avaliação escolar interna? Por que nós fizemos as provas? Por que é feita a avaliação nos nossos professores? O que você entende por aprender ou aprendizagem? E essa daqui? Qual o objetivo da reprovação escolar? Por que vamos reprovar o aluno? Roque, Wilson, Dirce, Ivanilda. Por quê? Qual o objetivo disso? Eu acho que, assim, às vezes os professores tentam impor um castigo para o aluno, né? É. Agora, eu às vezes fico em dúvida, né? Porque a gente tem percebido, tem aquele aluno que, de fato, ele não vai, se o 10 dele é um 5, ele não vai além disso, né? Então, se ele chega até ali, pronto. Né? E esse aluno, ele esforçado, dedicado, ele reprovar, é, de fato, uma injustiça. Mas o que eu tenho percebido em alguns casos, aquele aluno que brinca o ano inteiro, se ele reprovar, geralmente no ano seguinte ele diz, esse ano eu vou levar a sério. Eu brinquei ano passado. Então, às vezes, a reprovação ajuda o aluno também a refletir. Ela não pode reprovar, né? Depende de cada contexto, acho que precisa ser muito bem analisado. Eu acho que, assim, a gente nem sempre no conselho final, a gente tem todos os elementos para decidir, nem tempo suficiente para decidir bem sobre isso, né? Analisar todas as nuances de uma eventual reprovação. E o que a gente implementou essa aprovação por conselho de classe, mas eu tenho percebido que os alunos também não se sentem tão bem quando é aprovado por conselho de classe, né? Porque no fundo eles sabem, eu reprovei, me salvaram, né? Então ele sente isso, ele percebe isso, né? Então, certo, verdade. Erro. No processo de ensino-aprendizagem, numa perspectiva formativa, o erro é pensado como parte do processo indicador para as medidas enquanto escola. A aprendizagem é o processo de desenvolvimento das habilidades específicas para cada área de conhecimento, de forma individual em cada estudante. A avaliação. O olhar deve estar comprometido com a formação integral do estudante, evidenciando o que ele já sabe, o quanto avançou no processo, o que ainda falta para acompanhar o ano seguinte. Para o professor, é um feedback do ensino, do processo que ele teve durante o ano. Então, aqui nessa avaliação, aqui uma das coisas muito importantes que nós devemos ter atenção são aqueles alunos de sala de recurso multifuncional. E a maioria, acontece na nossa escola também. E aqui entra o Se Liga também, né, professor? Isso. Ele não é avaliado de forma diferente.
ele é avaliado igual aos outros. E ele já está na sala de recurso porque ele já possui algo que faz com que ele não acompanhe a turma. E esse olhar nós temos que ter com os nossos professores. Por exemplo, um autista ou um que tenha deficiência intelectual de aprendizagem ou semelhante nisso, que nós temos nas nossas escolas. Quando faz uma avaliação lá com 4 alternativas, você acha que isso é uma avaliação normal para o aluno de uma sala de recurso? O professor precisa adaptar também a avaliação, porque senão ele nunca vai conseguir seguir junto. E o professor precisa entender esse processo. Em vez de colocar 4 alternativas, coloque 2, uma certa e uma errada. Então, tudo isso é ajuste, né? Reprovação não pode ser visto como uma punição. Deve acontecer apenas se alinhada a ideia de contribuir com o aprendizado e desenvolvimento do estudante. Se considerado inapto ao desenvolvimento das habilidades e competências. Tá? Pode falar, Darcy, rapidinho. Professor, mas não é lei. Quando você falou da sala multifuncional, do aluno autista, fazer a prova adaptada, a avaliação Sim. adaptada. Então, assim, não sei, no nosso colégio, já é assim, do dia a dia do professor, a prova adaptada. Então, assim, quando você falou assim, a impressão, né, me deu a impressão assim que nem todo mundo faz a prova adaptada. Então, a gente usa o webchat lá, que dá para você fazer. Então, assim, a gente cobra muito do professor, né, onde que nós temos várias situações da prova adaptada para o aluno. Basicamente, até os professores estão fazendo prova adaptada para todo mundo, né? Então, o que eu queria atenção. Sim, o que eu queria dizer, Darcy, que eu na minha escola tenho isso, tá? É que tem alguns professores que eles ainda são resistentes a fazer essa prova adaptada para os alunos, não somente dos autistas, dos outros alunos também, que estão na sala de recurso. E aí eles falam assim, diretor, mas quando vem a prova Paraná? Então essa resistência eu preciso ainda, é um desafio que eu tenho em relação a alguns professores, nem todos, alguns professores, para construir algo específico para eles. Eu tenho uma professora nota 10 de sala de recurso, eu não posso nem questionar o trabalho dela, ela faz um trabalho fantástico, mas assim, quando a gente caminha para avaliações internas de cada disciplina, ainda nós temos dificuldade para elaborar essa avaliação, para elaborar esse sentido de construção junto com o professor. Então, muitas vezes, aquele que a gente entende que realmente tem aluno no 6º ano que não consegue ler, que ele é autista ou que ele é isso, tem alguém junto, um monitor, alguém junto para construir. Mas ainda a gente precisa englobar todos aqueles que vão na sala de recurso com uma dificuldade ou com outra, entendeu? Não estou dizendo que não é feito, mas estou dizendo sim que tem essa dificuldade. Sim, tá bom? Cada um com a sua especificidade. Isso, né? Isso aí. Muito bem. Agora, eu vou dividir vocês. Primeiro eu vou contar como que vai ser o Se Liga, tá? Então, e o que a gente pretende fazer na nossa escola. Primeiro, no Se Liga na nossa escola, nós pretendemos fazer da seguinte maneira, do jeito que a gente fez ano passado, não deu certo, esse ano a gente vai tentar promover algo diferente para ver se a gente consegue realmente construir algo positivo, e que no final tenha aprendizagem e que consiga a gente obter um resultado melhor. O que seria? Nós vamos dividir os alunos de ensino fundamental por níveis de aprendizagem. Por quê? Porque, observando a prova Paraná, os descritores 6º, 7º, 8º e 9º ano são semelhantes àqueles que têm dificuldade em todas as turmas. E nós vamos dividir os alunos em níveis de aprendizagem, aqueles que são insuficientes, aqueles que são básicos, aqueles que são adequados,
e aqueles que são excelentes. Por quê? Aí o professor, a gente vai fazer uma escala dessa atividade e a gente vai colocar o professor de cada disciplina dentro de cada momento, em cada um dos níveis de aprendizagem, para estar trabalhando o conteúdo de recomposição, nivelamento, adequação e promover mais ainda aqueles alunos que têm condições para que a gente tenha uma forma diferente de observar e trabalhar com os nossos alunos. Vai dar certo? Não sabemos. Só vamos saber quando a gente terminar e concluir e ver se realmente aquilo que a gente planejou com os nossos alunos de ensino fundamental e ensino médio vão ter um resultado e um objetivo diferente no final, tá? Então, este planejamento dessa ação do Se Liga, nós vamos tentar promover na nossa escola, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar vocês em 2 salas temáticas, tá? E nessas 2 salas temáticas, esse trabalho aqui, tá? Então, olha aqui. No grupo 1 vai estar o André, a Andréia, o Darcy, a Dirce e o Flávio. Vocês vão relatar qual é a situação problema do Se Liga de vocês. O que vocês vão relatar com problema? Como que vocês vão fazer o Se Liga e quais são os problemas que vocês encontram para desenvolver esse Se Liga? Depois, tá? Vocês vão aqui no campo, aonde está o grupo 2, que vai ser a Cristiana, a Elisângela, a Ivanildo, o Roque e o Wilson, que eles também vão escrever aqui quais são os problemas. Depois que eles escreveram, vocês vão no campo, tá? Aqui, e colocar sugestões para o grupo 2 de como resolver os problemas que tem, que apresento com o Se Liga. Ficou claro? Sim? Alguém tem dúvida? Então, são 2 grupos. O grupo 1, o André, a Andréia, o Darcy, a Dirce e o Flávio vão escrever aqui, no grupo 1, quais problemas que encontram em relação ao Se Liga. Depois que escreveram todos os problemas aqui, vocês vão escolher um redator para fazer isso, né? Vocês vão ir aqui, neste campo, e vão ver o que o grupo 2 escreveu de problema e vão apontar sugestões para e possibilidades para resolver esses problemas. Tá bom? Então, escolha um redator para fazer a edição e escrever, e aí depois nós vamos socializar, provavelmente terão algumas coisas parecidas, e nós vamos socializar. Vai ser um documento só, tá? Eu vou colocar no chat o link para vocês acessar e também vocês construir, Ctrl V, e também vocês construir, tá? Deixa eu só ver agora aqui, vou fazer as salinhas temáticas. Muito bem. A Ivanilda precisa aceitar, o Roque e o Wilson. Wilson precisa aceitar o convitezinho para isso. Será que é outra turminha? Muito bem. Então, escolha um redator. Diretores, vocês estão em 4 no grupo aqui. E aí, vocês
editam no campo 1, tá? Deu certo, Roque? Só aceita o convitezinho. Vou colocar você na sala 2, Roque. Isso. Foi. Muito bem. Então, um de vocês abrem lá o link, e aí vocês vão ter... Isso, o Flávio já entrou lá. Ó. Vocês vão editando lá o relato da situação problema em relação ao Se Liga. Isso. Muito bem. Vou lá na outra sala para ajudar eles um pouquinho. Cadê o Roque? Não é o Roque, é o Flávio que estava digitando. Sumiu a tela. Não, eu não estava digitando, não. Eu não sei. O Roque sumiu? Voltou. Voltou e saiu. Eu estou no celular, eu não sei o que aparece aí. O meu não abriu ainda. Eu cliquei. Alguém acesse aí. O meu documento está aberto. Vocês querem que eu digite? Digita. Eu não sei. Vocês estão me escutando, Darcy? Sim, sim. Você não consegue A gente está ouvindo, sim. Pode digitar, Andréia. Ah, tá. Pode, Andréia, porque eu estou no celular e agora eu tive que ligar na tomada que está acabando a bateria do meu celular. Ah, tá. Pode ir falando aqui, eu vou escrevendo. Tá. É para falar primeiro os problemas. Isso. Ó, tá. Um dos problemas. Um dos problemas foi aquele que eu disse, que às vezes, né, tem que ter esse ponderamento, né, que muitas vezes o professor avalia só os alunos que não atingiram a média, né, não conseguiram alcançar a nota para passar de ano, e aí acontece que depois eles têm uma nota melhor do que aquele aluno que estudou o ano todo, que se esforçou, que se dedicou. Eu vejo isso como um problema, não sei se seria isso. E também mesmo que, igual a gente já comentou aqui, que a gente fala com o professor, né, como que é para fazer e tal, e às vezes eles não compreendem da forma que é para fazer. Uma das coisas que eu percebo também é que os alunos ficam esperando, já está assim, enraizado o Se Liga. Eles não fazem durante o ano, que eu acho que é um problema, né? Porque eles já estão esperando o Se Liga, porque nem no segundo trimestre eles já estão falando, vai ter Se Liga no final do ano, sabe? Eles já ficam esperando que sabem que daí vão recuperar, né? Justamente. Esse é o maior problema, Darcy. É bem isso, eu também acho que esse é o maior problema, porque daí eles ficam já esperando o Se Liga, eles já estão lá, eles dizem assim, ai, professor, quando eu chamo eles, né, que a gente vai conversando com as pedagogas, tal, que a gente faz as reuniões, os pré-conselhos em sala de aula, eles já dizem, quando você chama a atenção, dizem, olha, você é um aluno, tal, que você pode... Ai, professor, mas no final do ano tem Se Liga e a gente recupera. Eu fico pé da cara, né? Eu sempre falo assim, nós não sabemos, porque a todo ano o governo fala que vai cortar. Então, sempre eu falo isso. Não fiquem esperando que nós não sabemos que vai ter. Até agora, a gente não comentou nada ainda com o aluno, porque senão eles ficam esperando mesmo. Nós também ainda não. Eles já vieram perguntar se vai ter Se Liga esse ano, que é onde a gente fez agora uma escuta com eles, uma fala com eles semana passada e essa semana. Ah, mas eu Se Liga. Eu falei, não tem nada por enquanto. Tratem de tirar nota no terceiro trimestre, porque não veio nada.
Porque senão eles já estão querendo saber do Se Liga. Sim, isso mesmo. É um problema que virou um problema cultural, escolar cultural. É muito difícil, porque tudo vai se tornando algo assim, é pensado em benefício, né? Mas eles sempre utilizam, né? Os alunos já vão pensando de como se beneficiar de uma maneira, é algo assim, que culturalmente a gente precisa colocar para os nossos alunos que seja pensado realmente diferente em tudo que a gente promove. Sim. Vão fazendo os apontamentos, isso daí. Já dá para responder ali a sugestão, né? Ó, eu coloquei assim, um dos problemas é que alguns professores avaliam somente aqueles que necessitam de notas e acaba sendo injusto com os que se dedicaram durante o ano todo. Outro problema é que muitos alunos não se dedicam porque ficam esperando o momento do Se Liga. Tá, e agora é as soluções que a gente tem que pôr. E para aqueles alunos bons, nós não temos problemas com aqueles alunos que são de forma adequada e para aqueles que são bons? Eles querem ficar em casa. Semana do saco cheio. Isso, então. A gente precisa colocar isso também, porque os Se Liga são para todos, né? Então a gente precisa acrescentar isso também, Andréia. A gente precisa convencê-los a fazer o Se Liga, que é o que a gente diz, mas você pode melhorar. Que é para todos. Para todos. Que é ofertado a todos e que todos têm a possibilidade de melhorar a nota. Darcy, isso a gente pode colocar como sugestão para a situação problema. Né? Não, isso seria uma sugestão. Isso. Porque até mesmo eu coloco para eles assim, né? Não, olha lá, vamos supor, no primeiro trimestre você ficou com 60, daí no segundo você já ficou com 80, no terceiro com 100, e você pode melhorar aquela nota. Você não é um aluno, a gente joga lá, né? Você não é um aluno disso. Vamos melhorar aquele 60 lá do primeiro trimestre, né? Ou 80 do segundo, vai depender onde que você tiver a menor nota, a menor média. Então é assim que a gente tenta convencer o aluno para que ele participe do Se Liga. Isso. Nós temos mais 7 minutinhos, tá? E aí eu vou para outra sala para auxiliá-los lá. Então, eu terminei colocando assim: convencer tanto os alunos como os professores que todos devem fazer para aprimorar seu aprendizado e nota. Isso aí não entra como sugestão, Andréia? Ah, mas eu não tinha que esperar eles escreverem para eu colocar a sugestão? Eu não sei. Eu entendi que depois que eles colocassem... Entendi. Eu posso grifar e depois recortar e colocar lá. Tá certo. Aqui não foi digitado. Ah, não, é aqui embaixo, né? O que eles escreveram? Dá para você já ver ali o que eles escreveram para a gente já propor? Desmotivação dos professores, dadas as inúmeras oportunidades que ofereceu aos alunos durante o ano letivo. Desmotivação e frequência dos alunos do grupo avançado. Que é isso que a gente respondeu. Para convencer tanto alunos como professores que todos devem fazer. Mas aí como que eu faço isso? Acho que eu tenho que, né? De convencer, a gente sabe que é o problema, né? Agora, como? Através de orientação, orientar, né, tanto os professores quanto os estudantes que eles precisam fazer, não é só para melhorar o currículo deles, para eles terem né? E também a aprendizagem, principalmente. É aquilo. Nós temos que convencê-los mesmo, né? Porque eles querem Mas como que nós vamos convencer? Através da conversa, da orientação, da escuta. Orientar. Coloquei lá, convencer tanto
os alunos como os professores, que todos devem fazer para aprimorar seu aprendizado e notas, através de orientação sobre a importância desse momento. Bem Muito isso. bem, parabéns. Agora que eu falo uma coisa, que a gente, olha, eu fico pé da cara, porque é aquilo que foi falado. O professor oportuniza para o aluno. Eu não sei, na nossa escola, a gente faz assim, 60 pontos de prova, então o professor tem que fazer 2 avaliações, 30, 40 pontos de trabalho. Daí, nesses trabalhos, a gente tem feira de ciências, a gente tem, não sei, entende? Plataformas agora. Aham. Sem dizer, quizzes. Faz o quizzes que você tem 20 pontos. Daí o cara não faz, né? Daí no final do ano tá lá ele esperando o se liga. Eu sou sincero, é desmotivante. Sabe? E os alunos do ensino médio, eles já entenderam que tem um super desafio. Então, por que eles vão fazer o desafio? Eles já ficam esperando o super desafio. É, bem isso. Hoje eu estava conversando com a equipe com relação a essa prova Paraná Mais. Eu não sei quando que vai ser aí para vocês, mas para nós aqui em Curitiba vai ser de 10 a 12 de novembro. Para nós é dia 19. 19? Para nós vai ser de 10 a 11. Eu estava conversando com a equipe. Eu quero saber como é que nós vamos convencer os 5 terceiros anos a fazer essa prova. Sabe? Porque quando você fala, vestibular, tem aluno que olha para você e diz assim... O que eu quero vestibular? Bem isso. Um aluno falou para mim assim... não, né? Porque aí eles têm muito mais facilidade com um monte de faculdade. Isso. De aqui que não tem. Ele falou para mim assim, mas nem tem faculdade estadual aqui? Eu vou ter que ir para uma outra cidade? Sabe? Daí como diz eu quero, né? Vou contar, hein? Olha, por isso que eu digo, graças a Deus, eu estou me aposentando. Parabéns. Parabéns, que eu ainda estou longe. Hoje eu estava falando, eu peguei o meu dossiê para pedir a aposentadoria, né? Que eu entrei com a solicitação de aposentadoria, 40 anos no estado. Eu falei assim, né? Falei assim, meu Deus do céu, 40 anos e eu fico pensando assim, a gente sai frustrado com algumas coisas. Estou tentando compartilhar, mas agora onde é que está o meu documento aqui? Acho que tem que salvar, né? Tem que salvar. Não salvei. O meu não abriu ainda até agora, está aqui rodando. Ou a internet que está ruim, gente do céu. Então, quem que está fazendo a edição? Era você, Andréia? Isso. Então, eu vou colocar aqui, compartilhar para você. Você vai compartilhar? Então tá bom. Sim, tá. Então, assim, André, você tem que pegar, você colocou sugestões para o teu próprio grupo, tá? Então, aquelas sugestões, tem que ser para o grupo deles. Deixa eu colocar lá, então. Então, você, isso, copia, recorta, isso. Agora você desce. Vai. Você desce no documento. Isso. Agora vocês olham o que eles escreveram lá, e aí vocês vão colocando as sugestões, tá? Já vão debatendo. Pode ir lendo para os colegas de vocês. Se você quer compartilhar, você mesmo pode compartilhar o documento. Pode compartilhar. Eu estava salvando ainda. Então tá aqui, ó. Olha lá, eles colocaram assim, ó. Desmotivação dos professores, dadas inúmeras oportunidades que ofereceu aos alunos durante o ano letivo. Desmotivação e infrequência dos estudantes, dos alunos do grupo avançado. Entendimento por parte de alguns professores do real objetivo do projeto. E falta de compreensão do professor que o projeto deve recuperar a aprendizagem e trabalhar os descritores de menor acerto. Então, agora vocês vão colocar sugestões referentes a esses apontamentos deles. Tem mais 1 minutinho, 2. Querem complementar?
Pessoal, o grupo quer complementar mais alguma coisa? Estou dando uma lida aqui, estou tentando ler, está tão pequenininho. A sugestão que nós colocamos foi convencer tanto os professores, tanto os alunos como os professores, que todos devem fazer para aprimorar seu aprendizado e notas, através de que forma? Através de orientação, acho que orientações, né? Sobre a importância desse momento. Daí, querem colocar mais alguma coisa? Desse momento. Então, deveria, assim, tipo, uma formação mesmo, né, para esses professores sobre o programa. Apesar que, igual a gente já comentou, já foi falado, já foi explicado. Eles já sabem, né? Já sabe. Porque tem que fazer a recomposição dos conteúdos, não adianta só, né, trabalhar. No início, quando surgiu o Se Liga, a gente só trabalhava o trabalho, a recuperação em si, né, da nota. Depois que a gente foi vendo que não, tem que trabalhar a defasagem dos alunos, né? A recomposição de conteúdos, né? Porque daí a gente acaba... É bem isso que a gente conversa com os professores. Aquilo que... eu sempre digo assim, o que é essencial para ele, né, adquirir do próximo ano seguinte, qual é a base, né, para ele, para a série seguinte. E também a questão de usar metodologias diversificadas, né, também. Porque, por exemplo, ele já trabalhou, às vezes, de uma forma, com esse conteúdo, não deu certo, então ele colocar uma outra forma para esse estudante, né? Tantas formas que existem aí para aproximar o estudante do conhecimento, né? Usando metodologias atrativas? Tem um metodologias nome. Ativas. Ativas. Eu falei atrativas. Isso aí. Mas vai acabar sendo nos quizzes também, né? Sim. Nós aqui, a Lia também, igual acho que foi o Darcy que comentou, que os alunos quer fazer o momento lá saco cheio. Então, aqui a gente, para incentivar a frequência e eles não faltar, a gente deixa para fazer o interclasse que eles amam, nesse final de ano para amarrar para eles, porque é aliado à frequência. Se ele não tiver frequência, ele não pode participar. Isso mesmo, a gente também faz isso, que daí a gente deixa um interclasse, geralmente durante o ano letivo, o primeiro e o segundo trimestre, a gente faz campeonatos no final de semana. Daí, quando é no final do ano, para que ele venha, a gente monta um horário especial, né, para que ele venha. Então, tipo, em tal aula nós vamos fazer um campeonato de vôlei, um campeonato de basquete, futebol. Então, para que a gente traga esse aluno para dentro da escola também. Isso aí, muito bem. Enquanto vocês vão terminando, a Andréia e a Elisângela, que estão fazendo a edição, eu vou passar um videozinho de uma fala de um diretor. Olá, tudo bem? Me chamo Alexandre Maia, sou diretor auxiliar do Colégio Estadual Presidente Kennedy, na cidade de Ponta Grossa. Vim conversar com vocês hoje para poder partilhar um pouco da nossa experiência com a aplicação do projeto Se Liga. A nossa escola é uma escola de porte G, né? Possui 961 alunos divididos em 2 turnos. Atendemos o segmento do ensino fundamental, do ensino médio e do médio profissionalizante, com os cursos de programação de jogos digitais, técnico em administração,
técnico de desenvolvimento de sistema, e a partir de 2025 ofertaremos marketing. Que deu? Olá, tudo bem? O projeto foi rediscutido nos momentos de estudo e planejamento, então a gente teve uma participação, assim, uma construção bem colaborativa por parte dos professores, para que aquelas dificuldades que a gente teve no ano passado pudessem ser sanadas. O planejamento, ele ocorreu de forma que os monitores atuassem ali no nível que a gente tivesse um maior número de alunos, né, em cada turma, e a equipe pedagógica fez um mapeamento utilizando a ferramenta do BI e aprendizagem desde o início do primeiro trimestre, né, ali na transição do primeiro para o segundo, principalmente, para identificar aqueles alunos que já tinham participado do projeto Se Liga nos níveis mais básicos, para que esse ano eles pudessem chegar ao final do ano, assim, conseguissem avançar pelo menos um nível. Houve a aprovação da comunidade, né? Nós não tivemos assim um problema muito grande com a infrequência dos alunos durante esse período, e a gente procurou assim valorizar as boas práticas que os professores desenvolveram durante o projeto Se Liga de 2023. Muitas dessas práticas, principalmente aquelas envolvendo atividades de construção coletiva com os alunos, utilização de laboratório, das plataformas, se tornaram práticas recorrentes durante o ano. E para esse ano a gente pretende trazer novas práticas para que a gente possa auxiliar os alunos na recuperação da aprendizagem. Tá bom? Eu espero que tenha sido assim positivo, e desejo aí para todo mundo um bom final de ano letivo. Um forte abraço. Até mais. Olá, tudo bem? Me chamo Alexandre Maia, sou diretor auxiliar. Muito bem. Agora nós vamos ter, então, 3 minutinhos para cada pessoa do grupo. Quem fez a edição foi a Andréia e a Elisângela. Se elas querem falar, ou se algum colega do grupo gostaria de falar, eu posso até compartilhar aqui o documento para vocês ir comentando e falando, socializando entre vocês sobre o que cada um dos grupos colocou. Então, no grupo 1, Andréia, Darcy, Dirce e Flávio. Querem falar quais são as situações? Quem gostaria de falar, pode começar, gente. Quer falar, Dirce? Ou Darcy? Flávio? Fala aí, Andréia. Então, nós colocamos que um dos maiores problemas que nós enfrentamos, né, nesse momento do Se Liga é a questão de que a maioria dos professores ainda tem, né, ou grande parte, ainda tem aquela convicção, aquela consciência de que é para recuperar a nota, daqueles alunos que não conseguiram obter, né, a pontuação necessária para avançar. Mas, na verdade, a gente sabe que não é isso, né? Que, na verdade, é a recomposição mesmo, que eles precisam superar a defasagem que eles estão nesse momento. E o outro problema é que muitos alunos, eles passaram o ano todo, né, brincando, levando daquele jeito, não se dedicando, e daí já ficam perguntando e esperando, né, quando que será o Se Liga, se vai ter o Se Liga, porque eles já se tornou um hábito, né? Eles já estão acostumados que no final eles vão conseguir, né, recuperar a nota. Então, por que fazer? Agora, a gente até comentou sobre o momento dos quizzes, né, do desafio, que eu tenho alunos do ensino médio que eles já ficam esperando o super desafio, porque eles sabem que daí, para que fazer o desafio se depois vai vir, né, um super desafio, para eles recuperarem as notas dos quizzes. É para ler a sugestão daí do... Isso. Então, deram para nós como sugestão convencer tanto os alunos como os professores que todos devem fazer para aprimorar seu aprendizado e nota através de orientações sobre a importância. Esse nós colocamos para o outro, né? Desse Sim, momento... você quer ler as sugestões deles? Essa que eu pensei em ler. Então, tá bom, pode ser.
Então, eles sugeriram para nós reuniões com orientações, construção de consenso com toda a equipe, observações de sala de aula e feedbacks formativos com os professores, pontos de atenção, interações durante todo o ano com os alunos do Se Liga. Muito bem. Podem implementar ainda. Por quê? O que vai acontecer? Já vou falar para vocês. Este link, vocês salvam ele, deixam salvo, porque este link, este material, vocês vão colocar lá no nosso encontro, tá? Lá no portfólio de vocês, no encontro 5, tá bom? Muito bem, do grupo 2. Elisângela, você quer ler ou tem alguém que vai se prontificar? Não sei, o Roque quer ler, Roque? Pode ler. Eu vou ler e ele vai explicar, tá? Então, Vamos lá. esse problema que a gente colocou é desmotivação dos professores, dadas inúmeras oportunidades que já ofereceu aos alunos durante todo o ano letivo, né? Desmotivação e infrequência dos alunos do grupo avançado, aqueles alunos que se dedicaram o ano todo ali, né? Entendimento por parte de alguns professores do real objetivo do projeto, porque, como a gente já comentou bastante aqui, aqueles professores que acham que esse projeto é só para dar nota e não reprovar o aluno, né? Falta de compreensão do professor que o projeto deve recuperar a aprendizagem, trabalhar os descritores de menor acerto. E as sugestões que forneceram para vocês? Pode ler. Convencer tanto os alunos como os professores que todos devem fazer para aprimorar seu aprendizado e notas, através de orientações sobre a importância desse momento de recomposição desses conteúdos para estar mais preparado para o próximo ano, usando metodologias ativas para despertar o interesse dos alunos. Outra ideia é promover campeonatos nos últimos dias letivos para aqueles que frequentaram todo o período do Se Liga. Muito bem. Então, vocês podem, devem, tá? Este link vocês podem salvar ele, vou colocar aqui no chat novamente, para que vocês consigam, vou colocar também no WhatsApp, e para que vocês consigam fazer a edição de acordo com de acordo com a escola de vocês, a realidade de vocês, para vocês incluir no portfólio e posteriormente fazendo tudo aquilo que é necessário, tá? Não alterem o conteúdo, apenas acrescentem, tá bom? Então, continuando, de tarefa para esse nosso 5º encontro. Opa! O que nós precisamos fazer, tá? Anotem. Posso até depois colocar esse print lá para vocês também no WhatsApp. Registrar como foi o Se Liga de 2023 na sua escola. Lá no slide 10 do portfólio de vocês. Tá? Não se esqueçam. Registrar como foi o Se Liga em 2023 na sua escola. E aí você vai copiar esse link ou o texto através de prints, que é do documento dessa atividade em grupo, e também vai colocar lá. Tá bom? Lógico que muitos ainda podem acrescentar algo de acordo com a realidade da escola de vocês. Não precisa ser exatamente igual ao que está aqui, tá? Então, isso vocês precisam elaborar e construir lá no slide 10, que é do 5º encontro, que fala do Se Liga. O documento e registrar de como foi o Se Liga em 2023 na sua escola. Tá bom? Encerramento. Darcy, gostaria de ler o encerramento hoje? Está fechado o microfone, Darcy. A reprovação não é um ato isolado, faz parte do contexto avaliativo.
A sua adoção contraria os princípios da avaliação formativa que não a acolhe. Intervenções pedagógicas contínuas. Assim que se observa que os estudantes não acompanham o processo de aprendizagem, assim como o feedback, também contínuo, constituem mecanismos poderosos no combate à reprovação. Muito bem. Intervenções pedagógicas contínuas com feedback combatem a reprovação, não a corrupção, né? A reprovação. Beleza, gente? Muito bem. Hoje estamos dentro do nosso horário, 20h39. O Roque está feliz que vai jantar mais cedo. E antes de a gente finalizar aqui, eu gostaria, novamente, de parabenizar vocês pela interação, pela troca de ideias. Muitas vezes as nossas ideias, elas não, lógico, servem para um ou para outro, mas a gente sempre tem que buscar aquilo de bom que a gente consegue construir nas nossas escolas e promover para os nossos colegas. Vou fazer o nosso print, né? O Flávio hoje estava muito quieto, Flávio. O que aconteceu? Tu não falou quase nada hoje. Tu ficou pensando da foto? André, eu tô com a gripe lascada, rapaz. Tô levantando tanta hora para ir ao banheiro, cara. Ah, tudo bem. Eu achei que você tinha tirado uma foto com o Rony lá, recebendo lá um certificado de frequência. Não foi você, não? Eu acho que tinha sido você. Mas tudo bem. Uma escola de destaque do núcleo. Mas tudo bem. Muito bem. Vou fazer um print, todo mundo com um sorriso bonito. Wilson, abre aí, Wilson. Microfone e para dizer um tchau e a câmera para nós. O Wilson deve estar jantando já, eu acho.